Grande será este dia. E está chegando. Irmãos, o livro do Apocalipse, também conhecido como o livro das Revelações, ele é entregue a João quando ele estava exilado na ilha de Pátimos por causa da palavra. Ele é exilado lá, abandonado lá por causa da palavra. É bom pregar a palavra, sim. Nós vencemos pela palavra, somos libertos pela palavra, recebemos vida pela palavra, mas também vivemos perseguições por causa da palavra. João é exilado na ilha de Pátimos por causa da palavra, Pedro crucificado de cabeça para baixo por causa da palavra, Tiago morto a fio da espada por causa da palavra, Estevão apedrejado até a morte por causa da palavra, André crucificado em cruz em forma de X por causa da palavra, Jerônimo Savonarola queimado em uma fogueira por causa da palavra, John Wesley perseguido por causa da palavra, Jonatas Eduardo perseguido por causa da palavra, Daniel Berg e Gunnar Vingre sofreram perseguições aqui no Brasil por causa da palavra. Hoje tem crentes em alguns países por aí perdendo as suas vidas por causa da palavra, mas aquele que perder a sua vida por amor à palavra de Deus, ele vai ganhá-la lá no céu. Então vale a pena ser perseguido por causa da palavra. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O Senhor dá grandes revelações a João. Dentre elas, o Senhor vai falar com João acerca de 28 flagelos da ira de Deus. Há 21 deles, o Senhor permite João falar, e há 7 deles, conhecido como os 7 trovões, o Senhor não permite que João fale. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados ante o soar da trombeta, porque a trombeta soará. Convém que aqueles que morreram em Cristo, oh glória, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles. Ou seja, não é que eles vão ser arrebatados primeiro. É tipo assim, saudoso pastor Antônio Gomes de Melo ressuscita, está aqui com a gente. Saudosa irmã Nancy ressuscita, está aqui com a gente, e a gente é arrebatado junto. É assim que vai acontecer. Aí nós nos encontraremos com Jesus nos ares. Aí Paulo continua dizendo: convém que quando isso que é mortal, ele falava do nosso corpo, se revestir da imortalidade. Isso que é corruptível, também falava do nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, né? E quando isso que for mortal se revestir da imortalidade, isso que for corruptível se revestir da corruptibilidade, cumprir-se a palavra tragada, foi a morte pela vitória. Onde está inferno a tua vitória? Onde está a morte e teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dará vitória naquele grande dia, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo também escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Olha, é interessante isso aqui. Por quê? Porque Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, falando sobre o arrebatamento, e o povo fica tão temeroso, esperando a qualquer momento a vinda de Jesus. O despertar é tão grande, o temor é tão grande, que qualquer coisa que se falava acerca da vinda de Jesus, ninguém queria sair mais nem da igreja, ninguém queria mais nem parar de orar, ninguém queria mais fazer nada. Aí virou aquela desordem, né? Aí Paulo vai escrever novamente uma carta: olha, acerca da nossa reunião com Jesus Cristo, eu não quero que vocês sejam ignorantes.
Porque não vai ser assim. Não quero que vocês fiquem perturbados, quer por palavra, quer por epístola, que qualquer coisa que se falava acerca da vinda de Jesus perturbava um monte de crente. Um exemplo, eu tive um sonho que, se contado naquela época, na igreja tessalônica, ia perturbar um monte de gente. Que sonho foi esse, pregador? Sonhei que eu estava na porta da minha casa e uma voz dizia: Gabriel, olha para o céu. Eu olhei, não vi nada de diferente no céu, mas dentro do céu um coral começou a cantar. E eles cantavam: o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para o sangue. E de repente pareceu que uma mão invisível desceu por baixo de mim e fez assim. Eu subi de uma vez e entrei no céu. Quando eu entrei no céu, sabe quem estava lá? Você. Eu estava com a igreja de Cristo. Milhares e milhares de crentes vestidos de branco. A gente saía voando, falando línguas que não existem aqui na terra. Alguns anjos tinham taça cheia de azeite. Quando ele jogava aquele azeite, virava pó de ouro, a coisa mais linda. E a gente voava em direção a um trono gigantesco. Eu acordei chorando e o Espírito bradando: avise a minha igreja que o rei está voltando. Se é contado um sonho desse na igreja tessalônica, perturbava todo mundo. Aí Paulo: não quero que vocês fiquem perturbados, quer por epístola, quer por palavra, por nada, nada, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Aí, se a gente faz uma análise, a igreja daquela época não era para se perturbar, nós sim. A apostasia está em nível hard. Profetas profetizando através de aplicativos, né? Profetizando CPF, identidade, número de carro, chassi de carro, nome de pessoas, tudo para passar um envelope depois e arrastar em um culto aquilo que o pastor não consegue tirar em um ano de dízimo na igreja. E as pessoas se emocionam com essa apostasia. É a trindade satânica em ação: a besta, o falso profeta e o anticristo. A gente vê por aí gente vendendo feijão ungido, rosa ungida, nos travesseiros ungidos, fronha ungida, e as pessoas sendo enganadas. Apostasia. A gente vê pastores colocando um vestido de mulher e rodando a baiana. A gente vê pastores usando tamanco por aí. A gente tem visto cada nível de apostasia que está de mal a pior, sem falar em igrejas que a depravação lá é totalmente aceita. Pode vir e ficar. Aqui a gente ama todo mundo. Os carpinteiros da modernidade com suas portas largas. Mas a porta que o carpinteiro de Nazaré fez é estreita, não foi reformada, não será reformada. Para passar por ela tem que deixar bagagem. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia fala sobre arrependimento de pecados. Como é que alguém quer entrar no céu sem se arrepender dos pecados? É claro que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas se eu não der lugar ao Espírito, a carne reina. Mas se eu der lugar ao Espírito, ele muda, ele transforma, ele liberta. Então a apostasia já está aí. Tem igreja para todos os jeitos. Se você quiser pular carnaval, tem igreja que tem carnaval gospel. Se você quiser dançar quadrilha junina e até para barraca do amor gospel, já tem por aí em algumas igrejas. Já tem boate gospel, motel gospel e toda depravação e imoralidade. E tem quem defenda isso. Aleluia. Muitos, ao ver um pregador pregando isso aqui, vai dizer: isso aí é um religioso, isso aí é um quadradão, isso aí é um crente dos anos 90, isso aí é um crente que quer ser santo demais. E não é. Aleluia. Algumas coisas mudaram, mas passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que era pecado, aleluia, há 10 anos atrás, continua sendo pecado. O que a Bíblia diz que é errado, é errado. Aleluia. Tem aí os doutores. Paulo disse que chegaria tempo que não suportariam uma sã doutrina.
mas tendo comichão nos ouvidos, em algumas traduções coceira nos ouvidos, se voltariam para fábulas. Doutrinas de demônio eles aceitam. É muito aceitável uma fábula hoje. Aí pregador prega vestido de chapolim colorado, fábula. Vestido de super-homem, fábula. Pregadores vestidos de palhaços, fábulas. E contam histórias. Ao invés de pregar a Bíblia, contam histórias do Rei Leão, animais falantes, fábulas. Oh glória, é pesado, mas é uma grande verdade. Aí chegam os coaches da atualidade, com aquela mensagem emocional de autoajuda, que começa a dizer, tá vendo essa garrafa? Se ela cair, não deixa de ser garrafa, é igual você. E começa a criar fábulas, mensagens de autoajuda. Ai, irmão, pelo amor de Deus, eu não sou contra coach dar a sua palestra no ginásio dele. Sem falar que quando não é um coach no púlpito, é um stand-up. Vem para cá fazer gracinha para fazer todo mundo rir, fazer piada, zombar das coisas sérias de Deus, das coisas santas de Deus, e as pessoas ficam maravilhadas, né? São os doutores segundo suas concupiscências e eles têm todas as suas defesas para os seus belos prazeres, mas Deus não tem negócio com eles. Deus tem negócio com o profeta que prega a Bíblia, que prega a palavra, que prega as escrituras. Está na hora da igreja despertar, aleluia. Quer fazer show de stand-up? Vá para ginásio. Quer fazer, aleluia, uma palestra coach? Vá para ginásio. Aqui não, esse púlpito é lugar de pregador, é lugar de profeta, é lugar de adorador. Então, mas tudo isso, a frieza, a liberação da imoralidade, de toda sorte de erro, é um prenúncio da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha a economia mundial, um caos. A religião mundial, um caos. Aleluia. Isso é muito pesado. A política mundial, um caos. As três coisas que supostamente o anticristo vai resolver. Aí Paulo diz o quê? Não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Aquele que se levanta contra tudo que é de Deus e se adora a Deus. Ele já não consegue mais disfarçar o ódio pelas coisas de Deus. Alguém aqui entende a linguagem de Libras? Levante a mão. Você entende um pouco? Olha, pastor Milton, quase ninguém entende linguagem de Libras. Se for olhar numa visão global, 2% da população mundial vai entender a linguagem de Libras. Aí vem uma moça nas Olimpíadas, o mundo inteiro assistindo, e ela faz gestos em Libras. Se eles ficam quietinhos, ninguém ia nem saber o que a menina falou. Mas o ódio deles é tão grande, que eles querem punir a menina, que eles querem fazer algo, ridicularizar a menina. Aí Deus trabalha nisso. O mundo agora tem que entender que uma menina, sem dizer uma palavra, gritou para o mundo todo: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Só que eles odeiam, né, a igreja, eles odeiam Cristo, eles odeiam o certo, porque quem ama o pecado odeia Deus. Quem ama o mundo é inimigo de Deus, é a Bíblia que diz. Ah, mas não tem mais, é as Escrituras. Não dá para servir dois senhores. Elias chegou e disse: olha, vocês escolhem, se Baal é Deus, sirvam Baal, se Deus é Deus, sirvam a Deus. Josué chega e diz: olha, vocês escolhem a quem vocês querem servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está na hora de sermos decisivos, não dá para jogar em dois times. Aleluia, só tem vitória para um, e a vitória é em Cristo Jesus. A vitória é no arrebatamento da igreja, lá onde Ele vai enxugar dos nossos todas as lágrimas. Então está tudo preparado, tanto para o governo do anticristo, para a vinda de Jesus. Todos os sinais, apostasia, todos os sinais, terremoto, maremoto, guerra, anúncios de guerra, filho contra pai.
Todo mundo ficou comovido ao ouvir a notícia que uma menininha foi sequestrada, à mão armada, nos braços de uma mãe no Nordeste. Todo mundo saiu compartilhando a foto da menina. 3 dias depois, descobre-se que a mãe matou a menina. Que nível de amor é esse? A Bíblia compara o amor de mãe ao amor de Deus. Pode uma mãe que amamenta esquecer do filho que ama, ainda que ela se esqueça, o Senhor não se esquecerá. Então, quando uma mãe chega a agir com essa frieza, o amor de muitos já se esfriou faz tempo. Não tem para onde correr, mas graças a Deus que dos poucos está fervendo. Dos poucos ainda está um incêndio, mas tudo isso aponta para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A qualquer momento, só mais um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. A qualquer momento, no momento, no abrir e fechar de olhos, Ele virá sobre as nuvens, Ele virá com alarido, voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Nós seremos arrebatados, encontraremos com Ele a qualquer momento, pode ser ainda hoje. Eu aguardo Jesus para hoje. Alguém fez uma canção dizendo, porque pararam de falar do céu. Eu falei, como assim? Não dá para generalizar isso. Tem 18 anos que eu prego, 18 anos eu falo do céu. Vou continuar falando do céu até eu chegar lá. Meu negócio é o céu, estou indo para o céu, estou caminhando para o céu, quero que tu vá para o céu, vamos para o céu. O céu é nosso, o céu é a nossa morada, o céu é nosso lugar de origem, o céu é nosso. Cadê só quem é do céu aí? O que vai acontecer? A trombeta vai tocar. Eu costumo dizer que, segundos antes de a gente ser arrebatado, nós vamos sentir fortemente a presença de Deus. É aí onde se enquadra aquele versículo: quem me negar na presença dos homens, eu negarei na presença do Pai e dos santos anjos. Por quê? Se tu estiver numa reunião de trabalho, sentir a presença de Deus, esquece a reunião, se ligue com Deus. Estiver na escola em meio a uma prova, aleluia, pode ser até oral, tu lá fazendo a prova e falando, ou dando uma palestra, sentiu a presença de Deus? Pare. E se preciso, dê até uma rajada de língua, não se importe com quem está por perto. Na academia, em casa lavando, aonde tu estiver, eu creio, vai sentir a presença de Deus. Na hora que sentir a presença de Deus, a trombeta toca e a gente moraremos na eternidade. Olha só, Paulo diz que o espírito do anticristo, ele já está entre nós. Muito se tem feito anticristo, né? A gente sabe a atuação do espírito do anticristo. Mas o anticristo, o chefe, ele pode já estar entre nós. Eu não tenho dúvidas disso. Eu acredito que ele já está entre nós. Mas ele não pode assumir. Ele não pode governar. Por quê? Porque a Bíblia diz que existe um que o detém. E quando este que o detém for tirado, se revelará o iníquo. E quem é que pode deter o anticristo, senão o Espírito Santo, o qual estamos selados para o dia da redenção? Eu vi alguém dizer, essa é a pior geração de todas, essa igreja não tem mais jeito, e falando mal, eu falei, não, se Deus não falhou em enviar o filho para morrer, se o filho não falhou em morrer, tu acha mesmo que o Espírito Santo vai falhar em adornar a igreja? Não vai. Ele está adornando, Ele está cuidando. Tem muita palhaçada por aí? Tem muito falso crente por aí? Tem. Mas tem muito verdadeiro também. Tem muita gente assim com o Espírito Santo. Tem muita gente só aguardando o toque da trombeta. O Espírito Santo não vai falhar. Aí quando o Espírito Santo subir, Ele leva a igreja junto. Ele conduz a igreja. Ele leva a esperança da igreja ainda é a vinda de Cristo. Quando a igreja for arrebatada, Apocalipse capítulo 6, o livro que João viu, atado com 7 selos,
E quando ele perguntou, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E a resposta lá no céu, viu? Foi, ninguém no céu. Pesado isso, né? Ninguém na terra ou debaixo dela é capaz de abrir o livro e desatar os seus selos. Quando João ouve que ninguém no céu, ele entra em desespero. Começa a chorar, 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 chorar. Aí vem alguém e diz, não chores. O cordeiro que foi morto e reviveu, ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Quando o primeiro selo é aberto, Apocalipse 6, é visto um cavaleiro branco. Ele recebe coroa e um arco e poder para vencer. Esse cavaleiro branco não é o que João viu quando estava de joelho na ilha de Patmos, que ele virou no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem que tinha vestes brancas, os pés como latão. Não, não é esse. Esse cavaleiro branco aqui de Apocalipse 6 é o anticristo. Ele recebe poder, coroa, um arco e poder para vencer. E ele vai vencer, ele vai triunfar, porque uma besta leva o povo a adorar outra. A besta que sobe do mar leva o povo a adorar a besta que sobe da terra. A gente sabe que uma parte religiosa que tem por aí, que eu não vou dizer aonde é em Roma para evitar processos, mas essa parte incentiva o povo a adorar a besta que sobe da terra, ou seja, o anticristo. Então, com a influência deles, afinal de contas, o mundo está um caos. As crianças desapareceram das barrigas de suas mães. As crianças que têm a sua inocência todas sumiram. Os crentes lavados e remidos de todas as partes desapareceram. A ONU está desesperada, tentando dar os noticiários estão desesperados, tentando dizer, não, foi alienígena, não, foi os ETs lá de Varginha, Minas Gerais, não, foi os ETs que os caras doidão de maconha viram lá na Chapada dos Veadeiros, não, não foi ET, não foi, aleluia, nada disso, foi os anjos do Senhor que vieram buscar os escolhidos. Todo mundo está um caos, o povo está querendo uma resposta. Aí aparece um homem, quer ver o povo triste se alegrar? Dinheiro para eles. A primeira coisa que o anticristo resolve é a economia mundial. Uma só moeda, um só dinheiro, todo mundo rico, não é maravilhoso? E a mensagem dele é uma mensagem coach, prosperidade e paz. Acalmem-se, não precisam ficar desesperados, nós somos a esperança do mundo. A mensagem do anticristo é tão poderosa que até os judeus vão acreditar nele. Ele tem todas as características do Messias que os judeus aguardam. Porque os judeus são frustrados com Jesus, porque Jesus não veio tomar um reino da terra. Ele veio dizer, no meu reino é do céu. Então vai demorar um pouquinho para os judeus. Os judeus serão enganados pelo anticristo. Vai ter aliança global com o anticristo. Ele vai ser poderosíssimo. A mensagem dele é de paz, só que não haverá paz. Quando o segundo selo é aberto, é visto um cavaleiro vermelho. Ele tem poder para tirar a paz do mundo e os homens matarão uns aos outros. Ou seja, a igreja foi arrebatada, o anticristo assumiu o poder, enricou todo mundo, estoura a terceira guerra mundial. Cavaleiro vermelho, os homens matando uns aos outros, bombas nucleares para todo lado, vai ser terrível, graças a Deus que a igreja não estará por aqui, eu creio nisso. Quando o terceiro selo é aberto, é visto no céu um cavaleiro preto. Ele tem nas mãos uma balança, Apocalipse 6 ainda. E essa balança, no céu tem balança, no céu tem balança, tá? Beltzazar estava lá com a festa dele, com a farra, e Deus não se mete, missionário Valdirene, em farra de ninguém. A preocupação de Deus é mínima com quem me dá retorno aí, por favor, se possível. A preocupação de Deus é mínima com quem está farreando, com quem está fazendo a conta. Deus não está nem aí para carnaval de ninguém, não. Deus se preocupa e desce na terra. É quando o Beltzazar está lá festejando, Deus não está nem aí para ele. Aí ele, busque lá os vasos da casa do Senhor. Aí Deus desceu, escreveu na parede dele, mene, mene, tekel e paz, pesado foste na balança e achado em falta, no céu tem balança.
E vai ser dado uma para esse anjo, ele vai descer. E não é para pesar o azeite, não é para pesar a natureza. É para pesar quem? Os seres humanos, os falsos profetas. Que dizem assim, diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada, serão pesados na balança. Os crentes sensuais, que gostam de sensualizar, serão pesados na balança. Os crentes mentirosos, desobedientes, os pastores rebeliados serão pesados na balança. Os falsos mestres serão pesados na balança. Os falsos doutores serão pesados na balança. Os imorais, os devassos, os que cometem glutonaria, toda sorte de erro será pesada na balança. Os falsos políticos, os falsos ministros, aqueles que trabalham diretamente para Satanás, que praticam toda sorte de maldade, serão pesados naquela balança. Então será terrível o negócio por aqui. Mas não para por aí. O quarto selo é aberto. É visto um cavaleiro amarelo. Ele tem por sobrenome Morte. Haverá uma matança terrível. E todos que morrerem nessa ocasião serão lançados imediatamente no inferno, porque o inferno acompanha. Quando o quinto selo é aberto, é visto os mártires, os que morreram pela causa do Evangelho. Eles estão clamando: Senhor, até quando não julgas e não vingas o sangue dos teus servos que foram derramados por causa da tua palavra, por causa do teu testemunho? Aí vai ser dado ordem a eles que fiquem debaixo do trono mais um pouco, até que a justiça venha. E a justiça vai vir. Aleluia. Quando o sexto selo é aberto, é terrível. As estrelas vão cair, como quem balança uma figueira e os frutos caem. Grandes ministros, reis, presidentes, poderosos, servos, escravos, livres, pobres, ricos, vão correr para as cavernas e para as montanhas, e lá eles vão gritar: montes, caiam sobre nós, porque não podemos suportar a glória e a ira do Cordeiro. E o céu vai se enrolar como se enrola um pergaminho, escurecerá de silício, trevas tomarão conta do céu. Será terrível. Quando o sexto selo, ou melhor, o sétimo selo é aberto, há silêncio no céu por meia hora. 7 anjos se posicionam, cada um com uma trombeta na mão. Apocalipse capítulo 8. Quando o primeiro anjo tocar a trombeta, vai cair saraiva e fogo. A terça parte das florestas será consumida, e toda a erva verde, toda a alimentação, arroz, feijão, será destruída. E a terça parte dos homens morrerão de fome. Quando o segundo anjo tocar a trombeta, em 2014, a NASA preveu que um meteoro cairia na Terra. Não caiu até hoje, porque só cai depois que a igreja for arrebatada e a segunda trombeta for tocada. Esse meteoro vai se chocar no mar. A terça parte das baleias vai morrer e a terça parte das embarcações serão destruídas. Quando o anjo tocar a terceira trombeta, vai cair do céu uma estrela, um ser. Ele tem o nome de Absinto. Vai cair sobre os rios. A terça parte dos rios serão envenenados por esse amargo. E a terça parte dos homens vão morrer de sede ou envenenados pela água. Quando o anjo tocar a quarta trombeta, Deus vai ferir o sol e a lua. A terça parte do dia não dará sua luz. 9 horas da manhã, de noite. 10 horas da manhã, de noite. Meio-dia, tudo trevas. Mas isso não é motivo para a gente se entristecer. Porque enquanto o primeiro anjo tocar a trombeta, cair saraiva e fogo, a terça parte toda a alimentação for destruída e os homens morrerem de fome, nós não morreremos de fome. Estaremos no céu comendo do fruto da árvore da vida.
Oh glória! Enquanto o terceiro anjo tocar a trombeta e os rios ficarem envenenados, a terça parte dos homens morrerem de sede, nós não morreremos de sede, estaremos no céu tomando da água da vida, do rio que sai do trono de Deus. Enquanto o quarto anjo tocar a trombeta e o povo aqui tiver em escuridão, em trevas, e no 26 da harpa haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Mas não para por aí. Apocalipse 8:13. João vê um anjo voando, e esse anjo grita: ai, ai, ai dos que ficarem na terra. Não vá na conversa dos testemunhos de Jeová não, tá? Que a terra vai ficar boazinha. Ai dos que ficarem na terra. Apocalipse 8:13. Apocalipse 12:12 também. Ai dos que ficarem na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz, tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pelo amor de Deus, está afastado, reconcilia hoje. Eu vou dizer igual os anjos disseram para Ló antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra: escapa-te por tua vida hoje. Pode não ter mais tempo, pode ser minha última oportunidade de pregar, tua última oportunidade de ouvir. Eu não estou falando isso para te emocionar, Deus está te dando oportunidade. Pelo amor de Deus, a Bíblia diz: bem-aventurado, onde nós lemos aquele que faz parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é essa, é o arrebatamento da igreja, é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos ficar de fora. Aleluia. Apocalipse capítulo 9. Quando o anjo tocar a quinta trombeta, vai cair do céu uma estrela, um ser vivente. Tem nas mãos a chave do inferno, do abismo. Vai abrir o abismo. Do abismo vai subir uma fumaça. No meio da fumaça, gafanhotos. Eles têm rosto de homem, cabelo de mulher, poder como quem tem os escorpiões da terra. E todo aquele que não tem o brilho de Deus no rosto será ferido por eles, e a morte será impedida de matar por 5 meses. As pessoas sofrerão tormentos terríveis, tentarão tirar suas vidas, mas não morrerão, porque a morte não vai poder matar. Nós não podemos ficar aqui. Deus não tem isso pra gente. Deus tem o céu pra gente. Aleluia. Apocalipse capítulo 9 ainda, quando o anjo tocar a sexta trombeta, vai ser dado ordem que solte os 4 cavaleiros do Apocalipse. Da boca deles sai fogo, fumaça e enxofre, e a terça parte dos homens morrerão por essas pragas. Quando o anjo tocar a sétima trombeta, haverá vozes que acredito eu, que serão da igreja. Que vozes serão essas? Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Nessa hora os 24 anciões se prostram e adoram a Deus em espírito e em verdade. Nesta mesma hora acontece um terremoto sobre a terra, que nunca houve tal terremoto. Por isso eu acredito que outras coisas que eu vou dizer agora estarão acontecendo no mesmo período que Apocalipse capítulo 16. Também tem 7 anjos, só que agora eles não têm trombetas, agora eles têm taças com a ira de Deus. Deus viu o seu filho morrer numa cruz e não fez nada. Ele guardou aquela ira, e naquele dia Ele vai despejar ela. Quando o primeiro anjo derramar a sua taça, os homens serão feridos de chagas más e malignas, serão tomados de tumores, cânceres, haverá grito, pavor, dor em massa para todos aqueles que aceitaram a marca da besta, porque nesse período aí o anticristo está governando, viu? Impondo a marca da besta. 3 anos e meio ele está fechado com Israel. Quando ele reconstrói o templo, no templo ele diz: me adorem. Israel não adora homem, quebra a aliança, ele mostra a cara de verdade, e agora é só perseguição. Israel está fugido, Israel está sendo perseguido. Tudo isso no mesmo período, e os homens sofrendo dores terríveis.
A segunda taça, lembra do quinto selo? As almas dos mártires clamando por justiça, por causa do sangue que foi derramado? Pois é, chegou a hora da justiça. A segunda e a terceira taça. A segunda taça é derramada no mar e a terceira é derramada nos rios. E ambos se tornam em sangue. Aí é ouvido vozes: bem-aventurado és tu, Deus, porque derramaram o sangue dos seus santos profetas. E agora tu que é justo, está dando sangue para eles beberem. A justiça de Deus virá pelo sangue dos servos deles derramados. A quarta taça da ira de Deus é derramada sobre o sol. Só que agora o sol não retira sua luz, ele apresenta ela mais forte. Haverá churrasco humano. Os homens serão abrasados, queimados, e eles morderão as suas línguas de tanta dor. Blasfemarão contra Deus, será terrível. Na verdade, eles mordem a língua na próxima taça. Nessa eles não se arrependem e blasfemam contra Deus de toda sorte. A quinta taça da ira de Deus, ela é derramada no trono da besta. E a Bíblia diz que ele se fará tenebroso. E os homens morderão as suas línguas de tamanha dor. Será terrível. A sexta taça da ira de Deus é derramada no rio Eufrates e ele se seca, preparando para a passagem da maior batalha histórica da humanidade que vai acontecer. Qual é a batalha? A batalha do Armagedon. Porque Israel reconhece o nosso Cristo agora, o nosso Jesus agora como Messias. Eles vão para o Monte das Oliveiras, lá eles vão dobrar os seus joelhos em jejum, fazendo a oração que fizeram no Egito, na Babilônia, em todo o cativeiro. Ó Deus, agora nós cremos que Tu és o Messias. Lembra-te da aliança que fizeste com Abraão. Lembra-te da aliança que fizeste com Isaac. Lembra-te da aliança que fizeste com Jacó. Socorre-nos, socorre-nos, socorre-nos. 7 anos se passaram de grande tribulação. 7 anos de bodas do Cordeiro. 7 anos de grande ceia. Aleluia. E lá não é diácono que vai servir. Lá não é pastor que vai servir. Lá não é anjo que vai servir. Lá não é arcanjo que vai servir. Lá não é querubim que vai servir. O próprio Jesus vai passar. Toma e comei. Tomai e comei, tomai e comei. E a igreja vestida de branco, adorando, dizendo santo. A igreja sentada na grande mesa, dizendo santo. A igreja participando da grande ceia. A igreja proclamando que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja em alegria eterna. A igreja em gozo. A igreja em prazer. Só que neste período que a igreja está lá no céu, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. De repente entra algo diferente no céu. O quê? Socorre-nos. A igreja dizendo santo, Israel lá embaixo dizendo socorro. A igreja dizendo santo à direita, Israel pedindo socorro. Israel precisa ser socorrido, mas Jesus também não quer deixar a igreja, que chorou tanto para chegar lá, que sofreu tanto para chegar lá. Só que aí ele se lembra do que ele prometeu: ao que vencer, será vestido com vestes brancas e regerá comigo as nações com vara de ferro. Eu imagino Jesus olhando para a igreja: precisamos resolver algo ali, vamos comigo. O que é? Vocês vão ver já já. Israel de joelho dobrado, pedindo socorro,
Cristo se preparando para vir com a igreja, o anticristo com todas as bombas nucleares preparadas para destruir o povo de Israel, porque o sonho do diabo sempre foi destruir Israel. Tentou, não conseguiu com o império babilônico, com o império persa não conseguiu, aleluia, com o império medo não conseguiu, aleluia, com o império romano não conseguiu destruir Israel, com Adolf Hitler não conseguiu, com Mussolini não conseguiu, com nenhum país do Oriente Médio conseguiu, e não vai conseguir. Deus tem negócio com Israel, Deus vai guardar Israel. Aí está lá Israel clamando socorro, socorro, as redes de TV, internet, tudo fazendo a cobertura. A qualquer momento o anticristo vai atacar, a qualquer momento o anticristo vai declarar fogo, a qualquer momento Israel vai ser destruído. Mas quando o anticristo falar, preparar, apontar, na hora que ele for declarar fogo, ele não vai conseguir. Por quê? Porque o céu vai se rachar pelo meio, o Filho do Homem será visto com poder e grande glória. Quando o anticristo olhar e ver aquela luz e a nova Jerusalém que desce do céu, a igreja acompanhando ele, na hora que ele olhar, que ele vê o resplendor, Jesus não vai nem puxar a espada, Jesus não vai nem mandar fogo, Jesus lá de cima. E pelo sopro de sua boca ele destruirá o anticristo. E é nessa hora, pastor Robson, aleluia, pastor Hélio, pastor Milton, é nessa hora, não tem outra hora para isso, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Alanda que alabaia sérgia. Haverá um terremoto nessa hora. A última taça da ira de Deus está sendo derramada no ar. A terra está estremecendo. Jesus está socorrendo Israel. Está todo mundo dizendo só o Senhor é Deus, todo joelho dobrado, aleluia. E o resplendor da glória vem, e a igreja vem para reinar com Cristo. E os 24 anciões dizendo santo, santo, e a igreja reinando. Eles dizendo santo e a igreja reinando. É 1000 anos, gente. É 1000 anos. Talvez tu não saiba, mas também não é segredo. Hoje eu sou atleta de salto ornamental. Sou atleta mesmo, eu faço salto ornamental, cursos. Inclusive amanhã eu vou competir e eu creio que eu vou ganhar uma medalha, em nome de Jesus. Só que o salto ornamental é uma loucura. Por quê? Eu faço um salto mortal da altura desse teto aí, tranquilo, dentro da água. Dessa altura aqui, eu faço um mortal e entro de cabeça. É muito difícil. Você não tem noção. É um desafio. A passarela que liga São Félix do Coribe, na Bahia, a Santa Maria da Vitória, na Bahia, tem 15 metros e ela treme. É autona. A ponte JK tem 15 metros e é autona. Eu já cheguei lá na ponte JK e simplesmente deu um salto mortal para trás. Mentiroso. Entra no meu Instagram, tem vídeo lá. Mas por que, pregador, você está falando isso? Com esse corpo aqui, eu faço essas estripulias. Não vai prestar não. Corpo glorificado. Aleluia, na companhia de Jesus. Oh, glória. Vai ser a igreja reina durante 1000 anos. Depois de 1000 anos surge o que eu cantei, trono branco. Só que a igreja não vai ser julgada no trono branco. A igreja, o único tribunal que ela passa é o de Cristo, para receber galardão pelas obras que fizeram. Aleluia, louvado seja Deus. E não pense, por onde eu passo por aí no Brasil, e hoje eu acredito, quando eu fizer o apelo aqui, vai vir um monte de alma aqui. Aí, às vezes a gente pensa, nossa, tanto de alma que eu ganhei aí no Brasil afora, vai ter pedra demais na minha coroa. Mas às vezes não. Às vezes eu sou só resposta de oração.
dos irmãos que estavam orando para Jesus salvar, clamando para Jesus salvar, que foram atrás das almas e trouxeram para cá. Foi só um instrumento, só. Então tem irmão que não tem nome aqui, não tem status aqui, não tem posição aqui. Mas quando a gente chegar lá no céu, que a gente topar com ele vai lá, uau, que coroa, aleluia. Sem falar numa turma que já estão tendo seu galardão aqui. Eu não posso ser tão astucioso em dizer que quem cobra, absurdo, embora eu sou totalmente contra quem estipula valor, mas eu não posso dizer que quem anda cobrando, exigindo, vai para o inferno. Eu não posso dizer isso, mas o que eu vou dizer aqui eu posso. O galardão deles, eles já estão tendo aqui. O galardão deles, eles já estão recebendo aqui. Eu prefiro o meu lá, porque o daqui acaba, atrás o ferrugem corrói e ainda fica de herança para os outros gastar. Mas o de lá é eterno. O de lá é eterno. Aí, os céus e a terra vão se passar, já não vão mais existir. O trono branco será visto. Acontecerá o grande julgamento. Os mortos do mar, o Titanic vai dar todos os mortos. E todos os navios que afundaram. Todos os que morreram estão nas profundezas das águas. As águas vão dar os seus mortos. A terra vão dar os seus mortos. O inferno vai trazer os seus mortos. Todos estarão ali. O último julgamento, o julgamento final. E a igreja, nós lá. Vem cá, pastor, se coloca de pé aqui. Jesus aqui preparado para julgar e a igreja aqui, ó. Ao ladinho dele, se assente aí. Eu fico pensando, eu lá, ó. Acontecerá o julgamento. Aí todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, o falso profeta, que fala em nome de Deus sem Deus estar mandando, a besta, a morte, o inferno, serão lançados no lago de fogo. E ali eles perderão a imagem e semelhança de Deus. Será castigo eterno, tormento eterno. Mas a igreja de Cristo passará a eternidade em glória com Jesus. Então, eu vou repetir para você entender o versículo que nós lemos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurados e santos, aqueles que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte, que é o lago de fogo, essa é a segunda morte, os que serão lançados lá, não tem poder sobre nós. Nós seremos sacerdote de Deus e de Cristo, e com Ele reinaremos 1000 anos. A segunda morte não vai poder nos tocar. Mas pelo amor de Deus, faça de tudo para fazer parte da primeira ressurreição. Não abra mão. Se coloca de pé em nome de Jesus. Pastor Milton, pegue aí, faça o que tu sabe fazer de melhor. Cante aí, oh glória. Eita. Está chegando a hora que os noticiários vão dizer: o pastor sumiu, e as irmãs também, e as crianças que cantavam, voltam em Jerusalém, vão procurar as igrejas, mas não vão encontrar. Vão perguntar: onde estão os crentes? E a glória. E saiu uma notícia que o mundo não acreditou. A igreja subiu. Jesus voltou. Fala, meu tio, cante alguma coisa aí. Só quem vai